Vamos abrir a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde teremos palavra bíblica com o tema: Onde está, ó morte, a tua vitória? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 54, melhor dizendo 53, indo até o final dele, o penúltimo, 58. 1 Coríntios 15, 53 a 58. Leiamos então, irmãos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, na primeira carta aos Coríntios, embora era uma igreja que deu um trabalho considerável ao apóstolo Paulo, diante das situações que ela enfrentava no mundo gentil, greco-romano, com as influências de toda a licenciosidade da época, mas nós temos, irmãos, dentre outros temas maravilhosos, nessa carta aos Coríntios, a melhor figura que nós temos, a melhor metáfora que nós temos em relação à igreja. É na carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo usa figuras maravilhosas, como a figura do corpo. Também nessa carta, primeira carta aos Coríntios, nós temos o maior e mais lindo poema de amor, lá em 1 Coríntios 13, que alguém já pôde descrever, um amor de Deus, um amor não humano e nem de outra categoria, mas um amor de Deus lá no capítulo 13 dessa primeira carta. E nós temos no capítulo 15 da primeira carta, esse tema maravilhoso sobre redenção. É um dos melhores tratados teológicos que nós temos na Escritura sobre redenção, sobre ressurreição, sobre a obra de Cristo para nos redimir. De forma que esses versículos que nós lemos, irmãos, eles falam claramente, desde o versículo 1, o apóstolo Paulo vai narrando até o último, sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E dando base para a ressurreição daqueles que creem em Cristo Jesus como Salvador, como Senhor de suas vidas. Mas o fato, irmãos, é que o contexto onde a igreja em Corinto estava, era influenciado naturalmente pelo chamado dualismo filosófico grego, onde se tinha a ideia de que o espírito era essencialmente bom. O espírito era bom, o espírito do homem, o espírito da pessoa, mas o corpo era mau. Não podia se ter a ideia, segundo a ideia desse dualismo, e a polarização entre espírito e corpo, o corpo para nada prestava. A ideia grega, filosófica, era de que o corpo, na realidade, ele era mau, essencialmente mau. O corpo era um claustro, uma prisão da alma. E essa filosofia grega, irmãos, de fato acreditava na imortalidade da alma. Acreditavam. Só que eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Acreditavam na imortalidade da alma, o espírito, como era bom, ele permanecia, mas a ressurreição do corpo não. A ideia de um corpo glorificado, quando o apóstolo Paulo traz
pregando o evangelho de que Jesus ele ressuscitou, e ressuscitou com um corpo glorificado, isso não caiu bem, esse discurso, essas palavras, essa pregação, na mentalidade filosófica grega, porque eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E nós percebemos então, irmãos, que até os saduceus, que nós conhecemos muito bem lá nos evangelhos, não é? Aquele segmento do judaísmo, que nós tínhamos fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, mas os saduceus, inclusive um grupo que perseguiu Jesus veementemente, ficava no encalço do Cristo, junto com os fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo. Era um tipo de teólogos liberais, como diz Hernandes Dias Lopes, pastor, falando dos saduceus da época. Eram tidos como intelectuais, devido à influência da filosofia grega que eles tinham. Mas, irmãos, nós percebemos, no versículo 53 que lemos primeiro, quando o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito de Deus, porque é necessário que este corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A ideia desse corpo aqui é um corpo decadente. É o corpo que nós temos, que por mais que cuidemos dele, e é bom cuidar, tá certo? Eu não tenho tanta assim autoridade no sentido de cuidado dessa caixa que Deus nos deu, dessa estrutura, porque as lutas têm sido grandes, não é? A gente que tem um peso a mais, mas nós sabemos, irmãos, perfeitamente que por mais que cuidemos, por mais que possamos ter o trato com esse órgão que Deus nos concedeu, que é a nossa pele, inclusive o maior deles, né? Mas nós sabemos, irmãos, que as rugas inevitavelmente chegarão ao nosso rosto. A mente às vezes fica boa, pensa bem, mas o corpo já não obedece. As pernas tropejam, não é? Há uma dificuldade, e quando se vive mais, e ainda estava dizendo ontem, a irmã Vandi, que fez, eu posso dizer a idade, cadê Vandi? Está hoje aqui, 70 anos de vida, tem que dizer, né? Louvado seja Deus, que nem parece. Falando exclusivamente isso, em relação ao vivermos mais e termos que lidar com um corpo que vai se deteriorando a cada dia. A cada dia. Então, irmãos, aqui não se trata desse corpo de se revestir de incorruptibilidade e de imortalidade. Não se trata de nós termos uma ação humana mediante a medicina, no avanço que se tem hoje de transplante de órgãos, inclusive, onde nós recebemos, as pessoas recebem novo e podem continuar vivendo, mas não se trata disso. Se trata de fato de um corpo incorruptível e imortal que vem pela atuação de Deus, aqueles que mortos estão, mas que receberão ressurreição em Cristo Jesus, com um corpo glorificado, um corpo novo, um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, depois da sua ressurreição. Irmãos, no versículo 54, o apóstolo diz que quando este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ele repete, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pelo quê? Pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, quando tivermos corpos glorificados, aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus, não mediante mérito algum, mas entenderam, compreenderam pela ação do Espírito Santo, porque a salvação é obra do Espírito Santo do início ao fim. A única participação humana, o arrependimento que o próprio Espírito também fomenta no coração daquele que é alcançado pela graça. Num plano maravilhoso de Deus para a humanidade. Nós percebemos então claramente que esse corpo, meus irmãos, ele não estará sujeito mais à morte.
E a prova disso, o apóstolo Paulo diz, lá nos versículos anteriores, é porque Jesus Cristo, ele foi as primícias, ele primeiro ressuscitou. É claro que no Antigo Testamento nós percebemos pessoas ressuscitando. Nós temos relatos de pessoas que ressuscitaram na velha aliança, né, na antiga aliança, mas morreram depois. E no fato de Jesus Cristo, ele foi morto e ressuscitou, e a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. Ele ressurgiu ao terceiro dia e vive hoje para sempre e eternamente. A morte não pôde segurá-lo no túmulo. E por isso nós temos, irmãos, a garantia de ressurreição em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, depois os irmãos leiam, é muito profundo, irmãos, é coisa maravilhosa. Ele disse: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa fé. Mas de fato Cristo, irmãos, ressuscitou, e na economia divina a vitória sobre a morte vem em último lugar. Na economia de Deus, a vitória sobre a morte vem em último lugar. Ela será a última a ser destruída, esmagada, pisada, porque a Escritura diz: convém que Jesus reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E esse último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, convenhamos, essa ideia de que morte é doce, humanamente falando, de que a morte é boa, de que a morte ela traz felicidade, na perspectiva humana, na dimensão humana, irmãos, ela não é satisfeita pela nossa visão de vida, de querer viver aqui. Por isso que nós choramos, os que perdemos os entes queridos. Por isso que parece que não nos conformamos, e não temos como nos conformar com a partida. Às vezes pode ter até mais de 100 anos. Mas alguém pode até dizer: mas que egoísmo ficar. Não. É porque nós não concebemos a ideia de morrermos, de termos essa separação que a morte traz. Uma separação, você pensa, de jamais você vê o rosto de alguém querido. Jamais, irmãos. Por isso que nós lamentamos e choramos. É momento de choro, é momento de dor, é momento que parece que não passa nunca a saudade, palavra tão presente no nosso dicionário da língua portuguesa, inexistente em outras línguas, mas como é difícil viver. Mas louvado seja Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a morte será destruída, esmagada, pisada. Ela será a última a morrer. Um dia a palavra de Deus diz que os nossos corpos serão ressuscitados em Cristo. Louvado seja Deus por tão grandiosa promessa. E a referência, irmãos, nada na Bíblia é em vão, já viu? Nada. O Antigo Testamento aponta para o Novo faz referência ao Antigo Testamento. Por isso que em Isaías, capítulo 25, os versículos 8 e 9, o profeta Isaías, talvez sem ter a dimensão do que ele estava profetizando, falando, ele diz: tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Isaías capítulo 25, versículos 8 e 9. Parece que você está lendo ou ouvindo que narrativa bíblica, que texto bíblico? Lá de Apocalipse, no Novo Testamento. Então, irmãos, o fato é que essa ideia da morte ser tragada, na língua grega é absorvida, engolida, em outra versão tem, engolida, a morte foi tragada, absorvida, engolida,
Na tradução da expressão semítica diz, ela foi tragada, e é uma ação que aponta para sucesso definitivo, para sempre. Essa é a ideia. Algo que foi feito, e foi feito não momentaneamente, mas feito para sempre, feito com sucesso. Esse engolir, esse tragar da morte pela vitória em Cristo Jesus, ou como dizem os manuscritos mais antigos no grego, tragada na vitória em Cristo Jesus. E os versículos 55 e 56, irmãos, são de uma beleza maravilhosa e de uma esperança gloriosa para todos nós. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A palavra aguilhão, irmãos, representa a morte como uma criatura venenosa. Uma criatura venenosa, a morte. A mordida dela, de que ninguém escapa, traz não apenas dor, mas porque o entendimento é de que a morte não é apenas uma questão biológica, mas é uma questão eterna, essencialmente espiritual. E nós percebemos então que é um problema de salvação, porque se relaciona intimamente, lamentavelmente, ao pecado. E Paulo faz citação da lei, porque a força do pecado é a lei, ou seja, a lei disse para todos quantos viveram no período da lei, de que não se tinha como se salvar ou provocar salvação, ou ter salvação mediante a lei. Podia se cumprir muitas vezes quase todos, como aquele jovem iludido. Aquele jovem era um jovem iludido, que chega diante de Cristo e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como se para a salvação eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que produzir a minha salvação. E Jesus disse, e olhando para ele, a Escritura diz que ele o amou, ou seja, Jesus viu boas virtudes naquele moço, mas disse: olha, faça o seguinte, vai e vende tudo o que tens, entrega aos pobres, e depois vem e me segue. Jesus, como Senhor, notou que aquele jovem tinha feito quase tudo, mas ele amava as riquezas. Porque o grande problema, muitas vezes, irmãos, não é ser rico, mas é ter a riqueza como Deus, ter o dinheiro como seu Deus. E aquele jovem, ele tinha boas virtudes, quem sabe era alguém com uma capacidade muito grande em algumas áreas da vida. Seria um bom partido para as moças casarem. Um jovem virtuoso, educado, zeloso com aquilo que se podia fazer, tanto é que ele pergunta, mas ele amava a riqueza, e foi a riqueza que fez com que ele saísse dali triste, cabisbaixo, e não pôde seguir. Então a mentalidade dele de fato estava voltada para fazer salvação, e salvação não se faz mediante méritos humanos ou ação humana. A palavra aguilhão aqui representa então uma morte como uma criatura venenosa. O aguilhão da morte aqui, a morte é como uma picada de escorpião, é a figura que os biblicistas usam, uma mordida, ou ferimento, aliás, né? Melhor dizendo, letal, que põe em risco, mas um risco mesmo de morte, a sua vida e a minha vida. E nós percebemos então que no versículo 55 é uma citação direta de Oséias também, capítulo 13, o versículo 14, nada na Bíblia é em vão, nada está lá por acaso. E o texto de Oséias, claramente, profeta, ele, quem sabe também, não tendo a dimensão do que ele estava falando, ele diz: eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, note bem os irmãos, as suas pragas? Onde estão
Onde está, ó sepultura, a sua destruição? No Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento. Aqui, na realidade, o apóstolo Paulo, irmãos, ele usa o que era muito próprio do Paulo. Era a ironia no texto. Ele satiriza aqui a morte. Com essa pergunta ele está dizendo: cadê, morte? Cadê a tua força? Cadê o teu poder? Cadê você? Cadê a tua ação de pensar que é aquela que determina o final daqueles que professaram a fé em Cristo Jesus? Cadê o poder do teu aguilhão? E nós percebemos, irmãos, então aqui que a ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Nós não seguimos, em hipótese alguma, um Cristo preso na cruz. Não. Retido num túmulo, em hipótese alguma. Mas o Cristo vivo e todo poderoso. Nós seguimos o Cristo vivo e todo poderoso. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a garantia de que a sua obra expiatória a nosso favor foi plenamente, os irmãos grafem bem esse termo, plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a ressurreição de Cristo foi plenamente eficaz, foi completa. Não foi uma salvação feita pela metade, meus irmãos. Não foi. Foi completa, cabal, eficaz. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a sua obra expiatória a nosso favor, ela também destruiu o aguilhão da morte, que foi tirado de nós. Cessou o poder da morte. A morte foi vencida. A morte que hoje arranca lágrimas dos nossos olhos já foi vencida por Jesus. Não haverá mais a morte que nos tem feito chorar, e mais precisamente esses 2 ou 3 últimos anos. A ressurreição de Cristo nos mostra que a vida não é um simples viver, irmãos. Não é. Para os crentes em Cristo Jesus, não. E que também a morte não é um simples morrer. A ressurreição nos diz, para mim e para você, de que a vida não é apenas um viver qualquer. Se faz toda a diferença quando se é alcançado pela graça de Cristo Jesus e se tem a dimensão de eternidade com Ele, embora se vá para o túmulo. Nós percebemos claramente, irmãos, nessa satirização do apóstolo Paulo, nesse versículo 55, uma afirmação clara, e quem diz é o Hernandes Dias Lopes, que esta pergunta, porque é uma pergunta: onde está a morte e a tua vitória? Onde está? É uma pergunta que somente pode ser proferida por aqueles que já receberam o Cristo ressurreto e vivem em união com Ele, e por isso tem certeza de que a morte não tem poder mais sobre eles. Ou seja, só quem pode satirizar, ironizar da morte, pegando o caminho do apóstolo Paulo, que com autoridade deixou claro isso, são aqueles que de fato não querem morrer como eu e você. Nós não queremos agora, de fato não queremos, mas nós temos a plena dimensão espiritual, irmãos, de que o morrer para nós é partir para estar com Cristo. Não é derrota, é vitória. É vitória, é conquista não nossa, mas vitória de Cristo Jesus na cruz e ressuscitando. Pastor Israel Belo de Azevedo, um dos pastores batistas, ele faz citação de um texto do pastor Silvio Macri, e é maravilhoso, irmãos, é mais do que poesia. E eu gostaria de destacar aqui esse texto.
Onde está, ó morte, o teu poder de interromper a vida, encurtar os sonhos de um futuro risonho, abortar planos de realização pessoal, cortar laços de união? Onde está, ó morte? Onde está, ó morte, o teu poder de transformar corpos em cinzas, fazer o pó voltar ao pó, aniquilar um organismo antes cheio de vida, lançar aos vermes aquilo que há pouco era cheio de vigor? Onde está, ó morte? Onde está, ó morte, o teu poder de impingir dor e sofrimento, lágrimas e saudade? Onde está o teu poder de arrancar a alegria e plantar a tristeza nos corações? O teu poder de separar vidas e destruir a felicidade? Onde está a morte? E, meus irmãos, chegamos à conclusão então no versículo 57. Baseados nesse texto, pegando aí o caminho desse texto, dessa poesia maravilhosa, de que Jesus nos garante ressurreição. Por isso que ele disse a alguém que tinha perdido seu ente querido, seu irmão querido Lázaro, e Jesus, quando vai ao encontro, e as irmãs vêm ao encontro de Cristo, claramente ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus queridos, convenhamos, qual foi o líder espiritual que teve a audácia de dizer essa afirmação aqui? Qual deles? Que eu não quero citar aqui alguns, mas qual deles, em perfeito juízo, diria isso? Mas louvado seja Deus, porque o nosso Senhor é muito mais do que o fundador de uma religião. Por isso que cristianismo para nós pode até ser categorizado como religião, mas cristianismo para nós não é a essência da religião. É viver o Cristo, é ter a vida do Cristo, é seguir o Cristo. Para nós, irmãos, nós sabemos que morte é apenas a passagem. É a passagem. Os que habitam com Deus, irmãos, pensem em alguém que já partiu, querido seu, e que habita com o Senhor, está com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, está com Cristo. Os que habitam com Deus já provaram, estão provando, onde se encontram com Cristo, que de fato toda lágrima está sendo enxugada ou já foi enxugada dos seus olhos. Porque claramente lá em Apocalipse 22, versículo 4, diz que ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meus irmãos, pregando na primeira igreja batista de Caruaru, emocionado me referi àquela igreja que me convidou recentemente para pregar lá. E admirou alguns irmãos, porque eu sei que teve igrejas que perderam mais. Tivemos uma igreja em Fortaleza, que 50 pessoas, 50 irmãos, no grande foco da pandemia, partiram. E aqui foram quase 30. Cerca de 25, 26 irmãos que prestamos homenagem esse ano. Eu muito emocionado ali, chorava como menino. Porque passava um filme de cada um dos sepultamentos que eu tive presente. Chegavam semanas, irmãos, que eu estava às vezes 3 vezes dos 7 dias da semana num velório. Porque eu era alguém daqui, ou era alguém parente daqui. Por isso que o querido pastor Jabes dizia: Paulo Sérgio, se for igreja com 100, você vai pastorear 300. Vai tentar pastorear 300. Se for uma igreja com 800, triplique isso aí, porque se morrer um ente querido, você vai fazer de tudo para estar presente, porque o crente vai precisar. E meus irmãos,
Nós sabemos que velório não mais terá em o fato de estarmos com Cristo. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Porque as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o versículo 57 termina de forma magistral, e o 58 dá outra mensagem, não é? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Cristo Jesus. E aí no 58 ele vem e diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é uma outra mensagem, embora ligada ao versículo 57 e a todo o texto do capítulo 15. Mas no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. A vitória é nossa, por intermédio de Cristo. E esse termo, esse verbo, dar, aí está no presente, e me gerou a curiosidade. Aquela coisa que você lê na Bíblia que leva você a pesquisar um pouquinho mais. Porque é que está no presente e não no passado, né? No pretérito. Mas graças a Deus que nos dá. Porque se formos fazer a leitura da ação de Cristo Jesus na cruz, deu. Como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Mas aqui está dizendo que dá. E aí nós somos, e os estudiosos da língua grega que foi escrito esse livro, dizem que esse dá aí no presente do indicativo é para marcar, ratificar, é para dizer que foi clara, de fato aqui enfatizar a certeza da vitória que temos em Cristo Jesus. Ou seja, graças a Deus que nos dá, ou seja, é algo tão presente, é algo tão real, é algo tão nítido para nós, tão claro como a luz do dia. A vitória que Cristo nos dá através da sua ressurreição. Então, nesse domingo, irmãos, quando celebramos Ceia do Senhor, e embora eu e você não estávamos lá em Jerusalém, vendo aquele espetáculo terrível que ocorreu com aquele jovem nazareno chamado Jesus, nós sabemos claramente que o que nos dá, irmãos, a certeza de vitória é a ressurreição de Cristo Jesus. São temas interligados da teologia bíblica. O seu nascimento, que nós vamos celebrar sim, irmãos, celebrar em alto e bom som. O seu nascimento, a sua morte, mas a sua ressurreição. Se houvesse nascimento, mas não houvesse ressurreição, irmãos, nós não estaríamos aqui. Se houvesse morte de cruz, pena capital romana, mas não houvesse ressurreição, nós não estaríamos aqui. Por isso, graças a Deus que nos dá a vitória de uma vida nova, com o corpo glorificado, esperança gloriosa, maravilhosa de que a nossa vida não se limita a esta vida. Por isso que a visão de crente sempre deve ser a visão de eternidade, que nasce aqui e que vai além, até a eternidade com Cristo. Que o Espírito de Deus complete essa mensagem no coração da igreja, porque, como eu costumo dizer, só posso ir até aqui, mas o Espírito de Deus, que está no meio de nós aqui, ele vai fortalecer aqueles que ainda estão dizendo: e será assim mesmo? E a possibilidade disso é assim mesmo. O Espírito de Deus
faça com que nenhum crente da primeira igreja batista de Aracaju, nenhum membro dela, possa ter dúvida quanto à ressurreição nossa garantida por Cristo Jesus. Portanto, nos consolemos, irmãos, com essas palavras. Amém, meus irmãos? Vamos orar, fiquemos em pé. Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome. Ó Espírito de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor da igreja. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi explanada agora. O vaso é frágil, mas a palavra é poderosa e forte. Exaltado seja o teu nome, porque a tua palavra é a verdade. Ela acalenta, ela traz esperança, ela traz aquilo que nós, humanamente falando, não podemos trazer. Ela está muito além do entendimento humano, mas pela ação do Espírito de Deus em nossa mente e nosso coração, nós absorvemos. Louvado seja o teu nome, porque tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Por isso que podemos dizer, como o apóstolo Paulo, ironizar e satirizar da morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? Porque graças a Deus em Cristo Jesus que nos dá a vitória. Ó Deus, aceita a nossa gratidão nessa manhã, a gratidão desta igreja, porque aqui muitos foram salvos e libertos em Cristo Jesus, vida transformada. Aceita a nossa gratidão, porque aqui os que passaram estão hoje gozando da tua presença, louvam o teu nome, veem o teu rosto, contempla a face do seu Senhor, a face do Cristo a quem seguimos. Aceita a nossa gratidão. Mas, ó Deus, aproveitamos nesse momento para pedir ao Senhor firmeza de fé. Ó Deus, que possamos ter claramente, de forma firme, essa convicção da ressurreição de Cristo Jesus em nossos corações. Exaltado pois seja o teu nome, ó Deus bendito. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.